Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o livro de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E hoje nós chegamos no livro de Lamentações. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois vamos lê-la, vamos usar várias das passagens como base para o nosso estudo. Importante também pedirmos ao Senhor para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer essa oração comigo nesse momento. Nosso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, amém. Livro de Lamentações. A queda de Jerusalém, a destruição do templo e a deportação do povo de Judá para o exílio na Babilônia não vieram de repente, sem um aviso. Profetas como Jeremias, Ezequiel e outros vinham alertando o povo de Judá. Eles diziam que, a menos que se arrependessem e se voltassem para o Senhor, as maldições de uma quebra da aliança feita por Deus com o povo de Israel seriam invocadas sobre a nação de Judá e ela seria deportada de sua terra. Naqueles tempos, muitas pessoas em Judá adoravam a Deus, mas suas vidas não refletiam a obediência às exigências da aliança. Jeremias profetiza que a justiça de Deus viria sobre eles e Jerusalém seria invadida. O povo não escuta Jeremias e o que havia sido profetizado acaba se cumprindo através da invasão de Judá pela Babilônia. O último capítulo do livro de Jeremias, o capítulo 52, registra a conquista de Jerusalém em 587 a.C., feita pelos babilônios, sob o comando de Nabucodonosor. Eles sitiaram Jerusalém por cerca de 18 meses e, ao longo desse tempo, construíram rampas de acesso às muralhas para poderem passar sobre elas. O cerco, melhor dizendo, impediu a população de sair e bloqueou a entrada de alimentos e de água. Quando o povo já passava fome a níveis desesperadores, o exército invadiu a cidade e a guerra acabou. Jeremias, no capítulo 52, dos versos 12 a 13, nos informa que os babilônios queimaram o templo de Salomão e o palácio real, bem como todas as construções e casas importantes de Jerusalém. Para completar, o exército derrubou todas as muralhas ao redor da cidade. Nos anos que antecederam o sítio de Jerusalém, os moradores mais ilustres de Judá, os nobres, líderes, intelectuais, profissionais liberais, sacerdotes, artesãos e outros, já haviam sido deportados para a Babilônia. Antes do efetivo início do sítio, o povo que não fora deportado teve chance de sair da cidade e se entregar aos invasores, conforme orientação de Jeremias. Os que permaneceram e foram sitiados foram os que se recusaram a ouvir a palavra de Deus através do profeta, que os instruíra a se entregar para não perecer pela espada ou pela peste. No próximo quadro, vemos quem é o autor de Lamentações e qual é a mensagem principal que o livro entrega. Alguém viu o cerco, a destruição, a fome e a doença e escreveu esse livro, o livro de Lamentações. O autor se mobiliza com a tragédia e expressa isso no texto. Não se sabe se ele testemunhou os eventos de dentro da cidade ou se foi um observador externo. Nesse caso, deve ter tido livre trânsito para entrar e sair, para poder relatar o que viu. Para ajudar a entender o livro de Lamentações, é preciso saber o que ocorreu durante aqueles dias em que Jerusalém esteve sitiada. Esses dias, que antecederam sua destruição, marcaram o cumprimento das palavras de Jeremias sobre fome, sobre peste e sobre a espada.
Foram dias sombrios e repletos de horrores. A Septuaginta, tradução da Bíblia hebraica para o grego, e a Vulgata, tradução correspondente em latim, assumem que Jeremias foi o autor do livro de Lamentações. Um argumento para isso é que no livro de 2 Crônicas, capítulo 35, 25, menciona que Jeremias compôs uma lamentação sobre o rei Josias. Mas esse texto não faz parte do livro de Lamentações. Alguns estudiosos acreditam que os tradutores da Septuaginta e da Vulgata deduziram erroneamente, a partir desse texto de 2 Crônicas, a autoria de Jeremias. Outros estudiosos, porém, afirmam que o autor pode sim ter sido Jeremias, por conta das similaridades entre o seu livro de mesmo nome e o livro de Lamentações. Embora provavelmente escrito pelo profeta, o livro tem se mantido anônimo, talvez com o intuito de permitir que qualquer um se identifique com as questões de sofrimento que o livro nos traz. Lamentações é uma série de lamentos que expressam as memórias dos acontecimentos que ocorreram dentro de Jerusalém durante o cerco. O que nos chama a atenção é que o texto não é exatamente um relato jornalístico, mas é um conjunto de 5 poemas que expressam a tristeza e o lamento pela queda da cidade de Jerusalém. A mensagem principal do livro é que a desobediência a Deus leva à destruição e ao sofrimento. Mas também ele anuncia que Deus, sendo fiel e misericordioso, nos dá esperança em meio à dor. O livro também destaca a importância da oração e do arrependimento, bem como a necessidade de sempre confiar em Deus em tempos difíceis. No próximo quadro, respondemos uma pergunta, ou pretendemos ou tentamos responder uma pergunta: como foi o cerco de Jerusalém feito pelos babilônios? Os exércitos da Babilônia eram compostos por caldeus, sírios e pelos próprios babilônios. À medida que eles avançavam pela terra de Judá, iam entrando nas cidades fortificadas. Os moradores de Jerusalém sabiam que, em algum momento, eles seriam invadidos. De um modo geral, com a aproximação das forças invasoras, quem morava fora dos muros da cidade, como agricultores e tribos nômades, buscavam abrigo e segurança dentro das cidades. Um caso desses é relatado em Jeremias 35:11, que menciona um grupo nômade chamado de Recabitas. Convido você, então, para ler esse texto comigo, é apenas um versículo. Jeremias, então, nos mostra... Aqui. Jeremias 35:11 nos diz o seguinte: mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar contra esta terra, dissemos, os recabitas: venham, vamos nos refugiar em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Quem morava nos campos buscava, então, se proteger nas cidades muradas. Com isso, o que acontece? A população das cidades em geral começou a aumentar da noite para o dia, porque uma das funções de um lugar fortificado era prover segurança. No caso de Jerusalém, a cidade ficou superlotada antes do sítio. Há alguns estudiosos que procuram descrever as dificuldades que o povo teve que enfrentar durante os 18 meses de cerco. Um desses autores, de nome Donald Curtis, publicou um artigo e ele mostra os problemas mais graves das pessoas que estavam sitiadas dentro da cidade. Os 5 piores problemas sobre a ótica da logística identificados por ele, oriundos por conta do cerco da cidade, são resumidos a seguir: abrigo e hospedagem, água e alimento, combustível, lixo e cadáveres. É o que veremos no próximo quadro.
Desses 5 problemas, este primeiro quadro nos mostra 2 deles. O primeiro problema, abrigo e hospedagem. Por conta das festas anuais que ocorriam em Jerusalém, como a Páscoa, por exemplo, é de se supor que havia alojamento, havia quartos na cidade. Mesmo assim, nas festas anuais, quando havia muita gente, um sem número de pessoas se alojavam temporariamente nas cidades periféricas, em hospedarias, em quartos de hóspedes, nas casas dos moradores. O problema é que durante o cerco, o número dos que buscavam abrigo na cidade e o tempo total de hospedagem foi muito maior do que o usual. Ao invés de alguns dias, como mencionamos, o cerco demorou meses. É razoável supor que, com a ameaça do cerco, a cidade tenha ficado superlotada, repleta de abrigos improvisados para poder acomodar o povo que afluíra em busca de segurança. Segundo problema, água e alimento. Jerusalém tinha um sistema de suprimento através de um túnel secreto. Ele trazia água da fonte de Gion, que se localizava e até hoje se localiza no Vale do Cedron. Esse túnel levava água diretamente para o tanque de Siloé, dentro da cidade. Era o chamado Túnel de Ezequias. Esse túnel funciona até hoje, ele existe até hoje e pode ser visitado. E o interessante é que ainda corre água por dentro desse túnel. Ele foi escavado na rocha sólida, resultado de uma obra engenhosa realizada anos antes, durante o reinado de Ezequias, por volta do ano 701 a.C. Havia também outros reservatórios de água, mas o que as pessoas poderiam dispor realmente seria sempre limitado aos suprimentos que a cidade conseguisse captar e armazenar internamente. Não há notícias de que os babilônios tenham descoberto o túnel de Ezequias e tenham interceptado o fornecimento de água através desse túnel. Mesmo assim, ele sozinho talvez não desse conta de suprir toda a água necessária para a cidade. No próximo quadro, vemos mais 3 problemas desse total de 5 que nós estamos apresentando. Terceiro problema, o combustível para o preparo de alimentos. Com exceção de vegetais frescos, frutas, talvez azeitonas e nozes, a maioria dos alimentos que as pessoas comem requer cozimento. Talvez alguma carne pudesse ser consumida crua, mas os grãos são difíceis para os humanos comerem sem cozinhá-los. Naqueles tempos, a fonte natural de fogo para o preparo de alimentos era a madeira, a lenha. Certamente, ela seria um dos principais itens a desaparecer em uma cidade sitiada. Até esse ponto, podemos imaginar o povo amontoado nos becos de Jerusalém, comendo comida racionada, bebendo água racionada e talvez cozinhando sobre os próprios excrementos. Some-se a isso a ansiedade que aumentava a cada dia. Do lado de fora das muralhas, o invasor possuía comida fresca, água abundante e bastante tempo. A única esperança do povo é que o exército invasor desistisse do cerco por qualquer motivo, antes que eles, na cidade, morressem de fome. Mas isso não aconteceu. Quarto problema do cerco: lixo, dejetos humanos, saneamento e higiene. Não havia como recolher e levar o lixo para fora da cidade para descarte. É certo que parte do lixo poderia até ser queimado como combustível. Sem água, as pessoas não podiam se manter limpas, nem manter seus utensílios, roupas ou manter limpa qualquer coisa. Nesse ponto, torna-se fácil imaginar que o autor do livro quis dizer quando disse ao povo que a fome, a peste e a espada estavam chegando. Uma cidade lotada com abrigos improvisados, de pessoas desnutridas e sem condições mínimas de higiene, seria ambiente para uma rápida propagação de doenças. Desinteria, cólera, pragas, pestes em geral. Talvez essas doenças, elas fossem, se aparecessem, seriam impedidas, seriam quase que impossível limitá-las, seria impossível controlá-las, né?
Então, essa chegada das doenças, nos leva a um problema logístico final, que são cadáveres. As pessoas começaram a morrer, algumas de fome ou de causas naturais, outras por doenças. O que fazer com os mortos em uma cidade sitiada? Não há informações sobre o que eles realmente fizeram. Na época, os cemitérios ficavam fora das cidades. Certamente não tinham como armazenar os cadáveres dentro da cidade. Talvez pudessem queimá-los, mas não havia lenha disponível. E se houvesse, a prioridade seria usá-la para fazer comida para os vivos e não cremar os mortos. Talvez muitos corpos tenham sido atirados por cima das muralhas. Uma das profecias nos dá uma pista sobre isso. Convido você para ler comigo Jeremias 9:22. Lá em Jeremias 9:22, nós lemos o seguinte: instruções de Deus a Jeremias. Fale, assim diz o Senhor, os cadáveres das pessoas serão espalhados como adubo sobre o campo, como espigas que o ceifeiro deixa para trás, sem que haja quem os recolha. Duro, né? No próximo quadro, nós temos o seguinte: entramos um pouco mais dentro do livro de Lamentações e vemos como que Jerusalém sucumbe à fome. O livro de Lamentações, como nós mencionamos, é um conjunto de 5 poemas. Eles descrevem o que estava ocorrendo na cidade e expressam o luto do autor pela destruição de Jerusalém e pelo exílio do povo. A situação dentro da cidade torna-se cada vez mais crítica. O tempo vai passando, o povo está sitiado e a comida escasseia. O texto de Lamentações nos ajuda a ver o que os olhos do autor do livro viram nessa questão da fome durante o cerco. Esse texto nos mostra situações dramáticas, conforme nós destacaremos nos 5 versículos que nós leremos a seguir. E eu convido você para me acompanhar nessa leitura. A primeira delas é Lamentações. Primeira delas em Lamentações, no capítulo 1, no verso 11. Ele diz o seguinte: todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Trocaram as suas coisas preciosas por mantimento, para poderem restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Outra leitura, segunda leitura, Lamentações 2, 11 e 12. Ele diz o seguinte: com lágrimas se consumiram os meus olhos, a minha alma se agita, o meu coração se derramou de angústia, por causa da calamidade da filha do meu povo. Filha do meu povo é a cidade de Jerusalém. Porque crianças e bebês desmaiam pela rua da cidade. Perguntam às suas mães: o que temos para comer e beber? Ao mesmo tempo em que desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade, ou quando dão o último suspiro nos braços de sua mãe. Outra passagem, Lamentações 2, 19 a 20, diz o seguinte: levante-se e clame de noite no princípio das vigílias. Derrame como água o coração diante do Senhor. Levante ele as mãos pela vida de seus filhinhos, que desfalecem de fome nas esquinas de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem trataste assim. Será que as mulheres deveriam comer o fruto de si mesmas, as crianças que elas tanto amam? Ou será que os sacerdotes e profetas deveriam ser mortos no santuário do Senhor? Seguindo, nós vamos ao capítulo 4, versos 4 a 5, e encontramos o seguinte. Jeremias, capítulo 4, versos 4 a 5. Onde está versos 4 a 5? A língua do bebê que mama fica pegada pela sede no céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas.
Os que se criaram entre escarlate agora vivem entre montes de lixo. Lamentações 4, verso 8 a 10. É a próxima leitura. Diz o seguinte: mas agora o aspecto deles é mais escuro do que a fuligem. Não são reconhecidos nas ruas. A sua pele grudou nos ossos, secou-se como a madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente, por falta de produtos dos campos. As mãos das mulheres, que antes eram compassivas, cozinharam os seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento, quando a filha do meu povo, Jerusalém, foi destruída. Como vimos então, são passagens muito duras, que descrevem de forma poética, no estilo da poesia, aquela tragédia que aconteceu na cidade. No próximo quadro, nós vemos que o autor, impactado por tudo que ele estava vendo, ele quase que sucumbe, mas ele reage. Nos primeiros 18 versículos do capítulo 3, o autor reflete desespero e depressão. Ele chega ao ponto de dizer no versículo 18 o seguinte: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Mas, do verso 21 ao 23, ele reage, pois se lembra do Senhor e busca forças nele. Vemos isso quando ele diz em Lamentações 3, 21 a 23, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O entendimento do autor, e que serve de inspiração para nós, é que mais do que punir, o Senhor é um Deus de misericórdia. E reconhecer essa misericórdia nos anima e nos fortalece. Outro ponto valioso que o autor nos mostra é que, se quisermos sobreviver às tempestades da vida, será necessário levarmos em conta que elas são temporárias e que elas vão terminar e que dias melhores vão aparecer. O autor chama a nossa atenção para o fato de que o Senhor mostrara grande misericórdia ao seu povo no passado, e isso pode nos ajudar a esperar mais misericórdia no futuro. É possível que, para o autor ter chegado a essas conclusões, ele não tenha feito isso sozinho, mas, tendo se dedicado à oração, experimentou a presença e a resposta consoladora do Senhor às suas súplicas. Esse tipo de retomada radical de ânimo e de esperança requer a presença manifestada do Senhor para que elas se tornem realidade. E isso vale para nós mesmo nos dias de hoje. No próximo e último quadro, dentre as várias lições que o livro de Lamentações nos traz, concluímos nosso estudo destacando 4 delas. O primeiro destaque, ou a primeira lição, é que o pecado tem consequências graves e dolorosas. O autor mostra como a desobediência e a rebelião contra Deus levaram à ruína e ao sofrimento do povo. Em nosso caso, sendo nós parte do povo de Deus, ou seja, sendo o Israel espiritual, formado por todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador e Senhor, devemos nos arrepender e buscar sempre o perdão de Deus. A segunda lição, ou o segundo destaque que podemos trazer, é que Deus é soberano e justo em seus juízos. O autor reconhece que Deus promovera a calamidade que se abatera sobre Jerusalém, pois o povo que lá permaneceu se recusara a voltar para os caminhos do Senhor. Ele reconhece, porém, que Deus agiu conforme a sua ira e a sua justiça, pois o povo havia violado grave e teimosamente a aliança feita com Javé. Terceiro destaque ou terceira lição: Deus é misericordioso e fiel em suas promessas. O autor não perde a esperança em meio à angústia, mas confia na bondade
nas misericórdias e na fidelidade de Deus. Ele nos ensina que essas misericórdias se renovam a cada manhã. Ensina que Deus é compassível com aqueles que o invocam. Por conta dessas misericórdias, ele fala sobre sua esperança na salvação e na restauração que Deus prometera ao seu povo. Diante do sofrimento, devemos nos voltar para Deus e clamar a Ele. A palavra de Deus nos exorta a confiarmos sempre no Senhor, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa força. Reconhecer a misericórdia do Senhor pode ser um elemento vital para nos ajudar a enfrentar os momentos de angústia. Quarto e último destaque: orar e agradecer é um recurso poderoso para vencermos adversidades. O autor de Lamentações clama a Deus em sua dor, expressa sua queixa, sua confissão e sua súplica. Ele pede que Deus ouça, perdoe e intervenha em favor do seu povo. Ele também se humilha diante de Deus e aceita sua disciplina. A esperança está em Deus e não nas circunstâncias. Nossa esperança deve estar em Deus pelo que Ele é, pela sua pessoa e não pelo que Ele faz ou deixa de fazer. Se não percebermos a resposta de Deus, mesmo assim deveremos nos manter confiantes nele, pois o Senhor é fiel e bom para os que esperam nele. O livro de Lamentações nos ensina a sobrevivermos aos momentos em que estivermos sitiados, cercados por problemas. Ele nos ensina a orarmos ao Senhor, confiarmos nele e clamarmos por suas misericórdias. Nos ensina também que reconhecer que as misericórdias se renovam a cada dia significa reconhecer bênçãos recebidas e agradecer por elas. Poderemos não ver o futuro, não veremos, não conseguiremos ver talvez a saída da nossa adversidade, mas a Bíblia nos ensina que contar as bênçãos recebidas e agradecer por elas é instrumento poderoso de encorajamento para nós. Termino com os 2 versículos mais conhecidos do livro de Lamentações, que encontramos nesse texto. Esses são 2 daqueles versículos que vale a pena decorar, pois contém a chave para sobrevivermos aos nossos momentos mais difíceis. E o texto diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha gostado desse estudo sobre Lamentações. Se gostou, fale dele para os seus amigos, mande o link para que outros também possam compartilhar dessas conclusões, desse estudo, desse ensino. Espero vê-lo numa próxima oportunidade. Deixo com você um grande abraço.